Bom dia, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira, Deus nos dando mais um dia, e vamos olhar para a palavra dele, seguindo nessa série Investimento Seguro, olhando para esse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje eu quero ler com os irmãos Filipenses 1, 12 ao 14. Filipenses 1, do 12 ao 14. Diz assim: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Quando a gente pensa em investimentos, o tema da nossa série, a gente pensa em ter uma vida confortável. Mas uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que Deus está muito mais interessado, que Ele seja glorificado do que simplesmente que a gente tenha uma vida confortável. Afinal de contas, o nosso descanso ele está no céu. E aí a gente tem uma missão para cumprir aqui, custe o que custar. A grande questão é se a gente está disposto ou não. Eu me lembro de uma vez de ter sido internado, fiquei 10 dias internado no período que estava no seminário. E aí então a gente ficava se perguntando por quê, Porque estava com a filhinha pequena, a André estava grávida. Não sei, ainda não compreendo exatamente. Mas uma das coisas que me marcou é que eu tive a oportunidade de falar de Cristo com algumas pessoas. Um em especial me marcou, era um rapaz que teve um problema similar ao que eu tinha tido alguns anos atrás, e o dele num caso bem grave, que ele estava lá internado, uma pancreatite, e ele era desviado da igreja. A gente passou algumas horas conversando, teve o seu Francisco, que ficou do meu lado na cama, companheiro de quarto, e depois de ter saído, a gente ter recebido alta, a gente ainda continuou tendo contato, certamente, tive a oportunidade de compartilhar do Evangelho e oro a Deus que tenha tido frutos. Não tive mais contato com esse rapaz que estava desviado, o seu Francisco, acabei perdendo um pouco o contato com ele, mas que Deus tenha misericórdia e os alcance, Deus tenha alcançado. Enfim, Deus usou um mal para que eu pudesse, no mínimo, estar falando de Cristo ali para aquelas pessoas, algumas sendo consoladas por meio do consolo que eu estava recebendo de Cristo. Eu me lembro de uma história que meu pai conta, acho que era alguma senhora da igreja que morava na rua da casa dele, que estava sofrendo, se eu não me engano, era um câncer, e padecendo. As pessoas iam visitar ela, a fim de levar consolo, e o testemunho que saía dali era de uma irmã que consolava os seus irmãos que vinham visitá-la. A fé daquela irmã era algo tão poderoso, tão grandioso, que as vidas eram impactadas. E o testemunho de fé dessa irmã, ela me alcança hoje. Uma irmã que eu nem cheguei a conhecer. Conhecerei certamente na eternidade. Mas o testemunho de fé dela trouxe impacto até para mim, que não vinha a conhecer. No texto de hoje a gente vê Paulo, que ele põe em segundo plano os sofrimentos que ele vinha passando. E ele valoriza o fato de Deus estar sendo glorificado por meio da experiência que ele estava passando na prisão. Apesar de tudo, ele conseguia ver os aspectos positivos que estava tendo, essa diversidade a qual ele estava enfrentando, e tudo que desencadeou a prisão de Paulo quanto ao crescimento do Evangelho, motivando outros irmãos a persistirem, a perseverarem, a se engajarem na pregação do Evangelho. Muitas vezes a gente fica procurando demais, não que a gente não deva querer, o conforto, mas a gente deve ter em nossa mente que o conforto, da forma como a gente espera, a gente só vai encontrar na eternidade com Cristo. E enquanto nós estamos nessa vida, lidando com o mundo caído, a gente vai enfrentar tribulações. Como diz lá em 2 Coríntios 1:3, às vezes Deus permite que nós passemos por tribulações para que nós sejamos consolados em Cristo. E por meio do nosso consolo, a gente possa consolar outras pessoas também. Como eu disse, Deus, Ele não está comprometido com o seu conforto nesse momento aqui agora.
né? Qualquer tipo de conforto que a gente sinta nessa vida, certamente é prova da graça e da misericórdia de Deus sobre nós. Mas Deus, Ele quer ser glorificado por meio da nossa vida, seja no momento de conforto, seja no momento de adversidade. E aí a gente tem que ver, e aí, estamos dispostos ou não? Vamos viver a vida cristã, custe o que custar ou não? Que a gente possa tomar a atitude certa, e investir os nossos recursos, toda a nossa vida, de fato, na pregação do Evangelho, na edificação da igreja, na expansão do reino, e ter uma vida que glorifique a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Bom dia para você.